obrigada, Lucas, e aos organizadores pelo convite. Obrigada pela presença e companhia do professor Danilo. Não se preocupem, eu não vou falar muito, embora o Lucas tenha me pedido de falar 40 minutos, eu fiz o meu tema de casa, os 40 minutos estão aqui, mas eu fiz cortes secos para não criar um suspense tão grande que as pessoas vão embora antes do filme. Então, queria pegar o gancho daquilo que foi dito pelos dois organizadores. De um lado, a saga da gênese progressiva da ordem e do direito, né, que nos é legado por muitos mitos bíblicos e outros, e em particular a teogonia do Hesíodo, né, que o Interax comentou na última vez. Eu queria também pegar o gancho do descontrole, que foi mencionado aqui, e com o espírito de porco que eu costumo, né, entre os artistas, insistir um pouco sobre esse problema, fazer justiça à narrativa. Fazer justiça à arte da narrativa significa levar a sério a menção e o foco no descontrole, que é a normalidade. Então, o título que foi dado a esse ciclo, Crime, Processo, Pena, né, pode muito tranquilamente insinuar, né, pela ambiguidade de título sempre, que tem uma certa lógica, né, de restabelecimento, uma saga do restabelecimento de uma ordem, que nos foi ligada também pelas teorias do Estado clássicos, de Platão a Hobbes e Hegel. Nós supomos que crimes perturbam um estado de normalidade que é estabelecido ou pelo Estado de Direito, né, pelas leis, ou pré-estabelecido pelo direito natural ou pela ordem da cultura. E claro que na vida cotidiana nós não podemos dispensar essa visão das coisas. Nós preferimos acreditar num pacto social que assegura né, o acordo entre as partes, entre o coletivo, os representantes do Estado e os governantes. E quem nasceu numa sociedade burguesa ou numa democracia moderna, como todos nós, dificilmente renunciará a esse pressuposto, por mais ilusório que ele possa se revelar em inúmeros momentos da história e também na nossa experiência própria, né, como já foi mencionado agora aqui. Então, nesse universo, evidentemente, o crime é aquilo que rompe o acordo. Mas tem outras narrativas artísticas em particular, que gostam de contar essa história diferentemente. Os mitos e a arte falam sempre de uma tara constitutiva da humanidade, de uma tara quase constitucional. E então eu vou ir um pouco contra aquilo que o Gunther falou naquela grande palestra, que infelizmente eu perdi. Eu vou falar dos mitos como eles nos contam uma história muito mais inquietante, na qual Zeus não aparece como ordenador e a Dike não nasce para pôr o mundo em ordem, mas os mitos dos tempos arcaicos até os tempos clássicos sempre tocam naquela falha inquietante que atrapalha a manutenção dessa ordem e o exercício dessa ordem. Então, por exemplo, os mitos que envolvem Tebas e Atenas, né, sempre mostram que em Tebas essa falha constitutiva ela nunca pode ser superada. Essa cidade, ela, por mais que ela se ordene, por mais que ela tenta admiravelmente lutar contra essa tara, ela sempre recai nela, numa desordem horrorosa. E a partir do século XVIII, eu menciono os meus poetas mais caros, Hölderlin, Kleist, e depois mais tarde Nietzsche, e depois no nosso século Walter Benjamin e Robert Musil, o grande romancista austríaco, foram muito atentos a essa maneira de contar o gênese da ordem humana, o gênese da ordem divina, né, as teogonias, os mitos gregos, etc., focando sempre de novo o que permanece de inquietante, de dúbio, de ambíguo, de paradoxal nos grandes mitos constitutivos da nossa cultura, da cultura ocidental. Então, no mito de Prometeu, por exemplo, na sua versão trágica, Zeus não aparece como grande ordenador, mas muito mais como encarnação de uma autocracia cruel, completamente desvairada.
Na Oresteia, o próprio Apolo não é um deus admirável da razão, da ordem, mas ele aparece como um petulante impostor. No famoso hino ao homem, na Antígona de Sófocles, toda a cultura humana, a linguagem e inclusive as leis são apresentados como audácias transgressivas, que expõem constantemente a humanidade à desmedida, à ira e aos caprichos dos soberanos divinos. Então, do século XVIII até o século XX e XXI, penso, por exemplo, em Agamben, recentemente, né, os pensadores que olham o direito, a filosofia, através do pensamento dos grandes escritores e poetas, iluminaram as fases violentas do direito e da moral, né? Pensemos apenas em Paul Rée, Nietzsche, né? A genealogia da moral, os conflitos e paradoxos que animam o universo das leis. São traços selvagens e pulsionais irredutíveis, eu insisto, que habitam a civilização e impulsionam o progresso da cultura. E as narrativas, quanto mais modernas, mais contemporâneas, mais elas acentuam esses traços problemáticos que abalam a confiança na justiça e no direito, ou pelo menos inquietam essa confiança ingênua. Então, o século XX e XXI, aprimoraram um certo olhar analítico, né? Pensemos em Freud aqui, e também meios técnicos novos que permitem desdobrar esses traços que ficam muito discretos, né? Nos mitos gregos e nas narrativas tradicionais. Eles começam a ser focados e numa espécie de efeito de close-up, né? A arte ela reforça esse olhar. Então, uma maneira de desdobrar seria, por exemplo, aproximar, né, num outro ciclo de literatura e direito, as grandes narrativas do século XXI, por exemplo, Kafka, com filmes como aquele que vocês podem ver no YouTube. A BBC fez um filme sobre Wannsee, sobre a conferência de Wannsee, né, na qual nós vamos ver como juristas notáveis, né, os juristas de Nuremberg, das leis de Nuremberg, e os representantes do Estado nazista debatem o direito e a concepção da humanidade, né? Então, preconizando as visões muito sombrias que se incorporaram na nossa maneira de narrar a história, Adorno, Hannah Arendt, sobre a banalidade do mal, confrontando isso com os romances recentes de J.M. Coetzee, né, o grande prêmio Nobel sul-africano, ou documentários que também estão disponíveis na internet, como o processo com a acusação de pedofilia, os Friedmans.